Funções executivas, parte 2. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te dizer quais são as funções executivas, como funcionam, como é que a gente avalia, como é que elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então essa é a parte 2 dessa série. Aliás, não é nenhuma série, né? Porque eu fiz a parte 1 e vou fazer agora a parte 2, porque o assunto é muito complexo, é comprido, tem muita coisa pra gente falar e realmente a gente precisava falar com a parte 2. Então fica comigo no vídeo que após a vinheta eu começo. Olá, psicopedagogo, psicopedagoga, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Eu sou Isabel Ferreira, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Eu sou terapeuta da aprendizagem, assim como você. Sou mentora, supervisora e consultora de carreira de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E hoje eu vim trazer a segunda parte, que é muito importante. Gente, é muito importante você saber entender sobre as funções executivas. Elas fazem parte da nossa avaliação. O terapeuta da aprendizagem precisa avaliar as funções executivas. E se você não conhecer, como é que você vai avaliar a atenção, concentração, memória, tudo isso sem conhecer as funções executivas? De onde elas vêm, onde elas estão, onde elas são formadas, como funciona, como que você vai fazer isso. Então fica comigo nesse vídeo até o final, olha, presta atenção até o final. E se você já gostou desse assunto, se você já assistiu a primeira parte, eu vou colocar aqui na descrição a primeira parte. Então no final do vídeo eu vou colocar a primeira parte, tá certo? Pra você complementar com essa daqui. Entenda como funciona. Primeiro, eu vou te falar o que são as funções executivas. As funções executivas, referem-se a um conjunto de habilidades cognitivos de alto nível que desempenha um papel fundamental no controle, na regulação. Olha aí, presta atenção nessas palavras, viu? Controle e regulação do comportamento humano. Especialmente em situações que exigem, presta atenção, planejamento, tomada de decisão, resolução de problemas e autorregulação. Chave. Essas palavras são palavras-chave das funções executivas. Essas funções são essenciais para o funcionamento eficaz do cérebro em atividades complexas e adaptativas. Então, vamos lá. Os componentes, sabe quais são os componentes das funções executivas? Gente, isso aqui, essa aula, presta atenção. Compartilha com alguém, salva, se você quiser salvar, tem um botãozinho de salvar aí, que você salva aí na sua pastinha, em algum lugar, tá? Que é muito importante isso. Muito importante esse vídeo. Então, quais são os componentes das funções executivas? São a memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento e organização, tomada de decisão. Então, todos esses componentes fazem parte das funções executivas. Isso é o que a gente faz no dia a dia. Olha isso. Tudo que a gente faz no dia a dia são as nossas funções executivas. Funções que a gente executa, atividades que a gente executa. Então, já tá falando tudo, né? Então, a memória de trabalho, ela é aquela memória que você precisa para lembrar o que você acabou de escutar, o que você acabou de aprender. Isso é a memória de trabalho, é a memória que você trabalha, é a memória que está no presente. Então, é a memória que você precisa para aprender no imediato. Você segura essa memória de trabalho, é aquela que você escuta a aula, alguém falando e você já tá com aquilo ali na cabeça, se lembrando. Aquela pessoa falou o nome dela, acabou de falar o nome dela, aí você escuta o nome dela. Se você não presta atenção, você não lembra. Como é teu nome mesmo? Ah, não, teu nome é tal. Aí você, como é teu nome mesmo? Maria. Pronto, Maria. Essa é a memória de trabalho, é a memória que você trabalha durante a aprendizagem. O que você está fazendo no momento é a sua memória de trabalho. Controle inibitório. Controle inibitório é interessante, porque é o controle do que você está fazendo. O controle inibitório, você está inibindo alguma coisa que você quer fazer automaticamente, que está com vontade de fazer e não faz. É o controle. O controle é controlar o instinto, o que dá vontade de fazer. Então é tipo um filtro. Controle inibitório é tipo um filtro. Que você, por exemplo, tá lá, querendo fazer uma coisa, você tá fazendo uma coisa e não quero fazer mais isso não, vou sair. Só que você tem que ter o controle para terminar. Fazendo uma tarefa.
Você está fazendo uma tarefa, uma atividade, estudando. Nossa, mas os meninos estão me chamando ali e tal, pra ir, pra sair e tal. Mas você tem que ter o controle de inibir o impulso de sair. Correndo e sair com os amigos. Porque você está estudando. Isso é controle inibitório. Ontem, um dia desse eu postei no meu story no Instagram que eu costuro, né? Às vezes eu faço umas coisinhas que eu gosto. Eu gosto de me desestressar, eu amo costurar. E aí, tudo na cabeça do terapeuta, da aprendizagem, terapeuta acho que em geral, não sei. Pelo menos na minha cabeça, tudo é função executiva. Tudo. Eu penso no meu paciente, o que é que eu vou fazer, essa atividade, o que é que eu vou postar, o que é que eu vou fazer. Não, a minha cabeça é doida. Aí eu tava costurando e tava colocando a linha na agulha da máquina. Na máquina de costura. Então eu fui botar a linha na agulha da máquina de costura. Aí o que foi que eu pensei, gente? Diz aí o que foi que eu pensei. Controle inibitório. Porque o controle absurdo de você ficar... Eu uso óculos e eu fiquei lá com o olho assim e tentando colocar a linha na agulha. E aí um controle me deu uma vontade tão grande de quebrar, de sair correndo, porque eu demorei. Tem hora que eu consigo colocar bem rapidinho, mas tem hora que demora muito pra colocar, né? E aquilo ali é um controle inibitório. E eu pensei, ok, controle inibitório. Bati uma foto, botei no meu story e coloquei controle inibitório, função executiva, aí expliquei lá o que era e tal. Então é isso, tudo na minha cabeça gera em torno disso. Isso é controle inibitório, é você controlar seu impulso, tá certo? Flexibilidade cognitiva. Eu já falei no outro vídeo, mas eu vou falar de novo, que eu acho muito importante. A flexibilidade cognitiva é a flexibilidade que você precisa para mudar o que você está fazendo para outras coisas que você quer fazer e não deu certo. É mais ou menos isso. É mais ou menos não, é isso. Você está num caminho, você está fazendo uma coisa e aquilo não deu certo. A flexibilidade é flexível, o pensamento flexível, o pensamento que muda, que pode mudar. Você que tem como mudar o caminho. Você está andando num caminho, tem um monte de pedra. Aí se você tiver rigidez cognitiva, presta atenção nesse termo, rigidez cognitiva, você para ali e volta. Ou então você fica parado na frente das pedras e você não consegue fazer nada. A flexibilidade é você achar um outro caminho para passar. Ou você passa por cima das pedras, ou pelo lado, ou tira as pedras do caminho. Alguma coisa você vai fazer para passar por aquele caminho. Isso é flexibilidade cognitiva, tá certo? A questão dos autistas, eles têm muita rigidez cognitiva. Eu penso, não, eles têm 100% de rigidez cognitiva. Os autistas têm rigidez cognitiva. Quando você receber um paciente com autismo, uma pessoa com autismo, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar a flexibilidade cognitiva com certeza. E o que é isso? Função executiva. Você recebeu um paciente que é autista, que é pessoa autista, o que é que vai fazer? Você vai com certeza trabalhar, porque essas pessoas têm uma rigidez cognitiva muito grande. Porque eles pensam uma coisa, e se não for daquele jeito, eles não fazem outra coisa. Você já ouviu falar a questão da rotina, né? O autista ele tem muito essa questão da rotina, precisa ser daquele jeito, precisa ser todo dia fazer a mesma coisa, comer no mesmo horário, vestir a mesma roupa, fazer muito esse tipo de coisa. Então isso é rigidez cognitiva, certo? Então isso é flexibilidade cognitiva. Planejamento e organização. Nas funções executivas, aqui no lobo frontal, na fronte, no lobo frontal, é onde está o planejamento. Então, quando acontece alguma coisa no cérebro, na parte da frente, você fica deficitária a questão do planejamento. Então, o que é o planejamento? O planejamento é a organização. No seu dia a dia, você precisa planejar. O planejamento é exatamente isso. Planejar a vida, planejar o futuro, planejar o que você vai fazer amanhã, o que você vai comer no café da manhã, o que você vai fazer no almoço, planejar a sua vida, a sua profissão. O planejamento todo em si e a organização da sua vida e de tudo tá nas funções executivas, na parte frontal, que você precisa para viver bem, você precisa planejar a vida, né? Você não vai viver aleatoriamente. Tomada de decisão é a mesma coisa, tá aqui no lobo frontal também. E o que é a tomada de decisão? É você resolver alguma coisa, você tomar a decisão por algo, né? Você tá andando a sua vida, tá lá e você não precisa tomar decisão. Tem gente que tem dúvida, né? Tem gente que fica entre uma coisa e outra, aí não toma decisão. O difícil do autista também é tomar decisão, porque eles têm uma rigidez cognitiva muito forte. Então a tomada de decisão já fica mais prejudicada. A importância das funções executivas no desenvolvimento cognitivo. Eu vou só falar por alto para vocês entenderem como é que funciona. Aprendizado e adaptação, resolução de problemas, regulação e emoção, tomada de decisão ética, autonomia e autorregulação,
porque os autistas têm bastante dificuldade de auto se regular, né? E eles precisam quando estão em crise. E outras TDAH também, alguns, né? Quando eles são mais graves, eles também têm essas questões. Sucesso acadêmico e profissionais. E como se desenvolvem as funções executivas? Elas se desenvolvem da seguinte forma. Desenvolve-se desde os primeiros meses de vida. Bebezinho, ele já começa a desenvolver, porque o cérebro está ali, está amadurecendo, ele está desenvolvendo. Então, as funções executivas, elas começam desde que o bebezinho nasce. E tem um desenvolvimento lento relacionado com o processo de maturação do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal se desenvolve mais rápido e as funções executivas mais lentamente. A curva de aprendizado, a curva de desenvolvimento das funções executivas, ela é parecida com o U. É assim. Por quê? Porque ela começa, que é aos 2 anos de idade, aí ela vai se desenvolvendo. De 0 a 2 anos, ela começa a desenvolver com algumas atividades, né? Como as brincadeiras, como pegar objetos, começa a falar, a criança começa a falar, dizer aquelas palavrinhas, começa a andar, engatinhar. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Então, existem os marcos do desenvolvimento que mostram como que a criança desenvolve do 0 aos 2 anos. Então, ela começa aqui. Aí, dos 2 aos 7 anos, dos 7 aos 9 anos, aí ela começa a desenvolver outras habilidades. Essas habilidades que fazem parte das funções executivas, como... Aí, a partir dos 2 anos, começa a amarrar o sapato, isso é uma habilidade. Amarrar o cadastro do sapato, tanto é que na educação infantil, os professores colocam para amarrar o sapato, né? E tem também aqueles sapatos grandes que a gente coloca a criancinha para amarrar, que a gente faz na terapia também. E mostra pra criança como é que faz. Então, amarrar o sapato, vestir a roupa, tomar um banho sozinho, tem o desfraude, tem várias aprendizagens, desenvolvimento das funções executivas, isso aí faz parte. Então, de 7 a 9 anos, ela vai subindo. Quando chega nos 16, 19 anos, aqui em cima, aí é o pico do desenvolvimento das funções executivas. Ó, presta atenção. Ele tá subindo, desenvolvendo. Chega aqui em cima, o pico do desenvolvimento das funções executivas é com 16, 19 anos, que é na adolescência, onde tudo está se desenvolvendo, né? A mentalidade, já aprende a fazer outras coisas, a questão da escrita melhora, tudo melhora. Então, todo o desenvolvimento dos 16 a 19 anos é o pico do desenvolvimento das funções executivas. Aí ela vai caindo, por isso que é um U, vai caindo. Porque a fase adulta e a fase da velhice, ela vai decaindo. Então, por que é que as pessoas vão perdendo a memória, vão ficando mais rígidas na cognição, vão aprendendo mais lentamente? Essa questão é exatamente a curva do desenvolvimento das funções executivas. Que você tem um pico aí com 16, 19 anos e depois vai decaindo. A memória não vai funcionando bem, você já vai ficando com menos equilíbrio, começa a cair mais. Que o adulto, quando chega na velhice, ele fica mais... a questão do equilíbrio, né? Tudo isso vai perdendo o desenvolvimento das funções executivas. Por isso que acontece isso. Então, por isso que a curva é o U, né? Ela vai subindo e ela vai descendo até chegar na velhice. Quando chega... Por isso que assim, a gente trabalha com idosos. Quem quer trabalhar com idosos vai trabalhar muito essa coordenação, a parte da coordenação motora, de memória de trabalho, memória de curto prazo, de longo prazo, essa questão do Alzheimer, né? Que acontece, é a questão da memória, que eles vão perdendo a memória. Então, tem vários fatores, algumas doenças também que acontecem quando a pessoa está mais velha. E é questão do desenvolvimento das funções executivas que vai decaindo. Como as dificuldades nas funções executivas podem afetar o aprendizado, a aprendizagem. Quando você não consegue desenvolver as funções executivas, o que é que pode prejudicar na vida? Problemas de organização, desafios da memória de trabalho, fica a memória de trabalho péssima, né? Controle inibitório deficiente, problemas na flexibilidade cognitiva, que é a questão da rigidez cognitiva, dificuldades no planejamento e na antecipação de consequências, baixa autoestima, baixa autonomia e autorregulação. Desafios na tomada de decisão, impacto nas relações sociais e colaborativas, aumento do estresse e da ansiedade. Tudo isso acontece quando as funções executivas não são desenvolvidas. E a gente aprende que a gente recebe pacientes dessa forma, né? A gente recebe pacientes que estão assim,
que não consegue se regular, que tem problemas de organização, de planejamento, que tem desafios com a memória, que não tem memória, que tem a dificuldade na memória de trabalho. A gente recebe muito paciente assim. Então, por isso que é isso que a gente precisa fazer. É a avaliação das funções executivas para quê? Pra gente trabalhar com as habilidades que aquele paciente não desenvolveu. Então é assim que a gente trabalha as funções executivas. Avalia quais são os... Primeiro você tem que estudar o que são, como funciona e tal. Depois você vai avaliar como que tá essa questão toda das funções executivas. E se tiver falha em alguma delas, aí você vai trabalhar com o quê? Estimulação. Estimulação da memória, estimulação da atenção, estimulação, tudo é estimulação. Estimulação para você conseguir a habilidade que aquele paciente não adquiriu, certo? Então é isso, pessoal, é o seguinte, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem você quiser, porque esse conteúdo é muito importante para que a gente entenda como funcionam as funções executivas que fazem parte da nossa vida, tá certo? Então é isso, se inscreve nesse canal e me segue lá no Instagram, que o Instagram também tá lotado de conteúdo, tá certo? Um beijo dando pra vocês. Se quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que eu faço de tudo pra responder. Às vezes eu não respondo no dia ou no outro dia, mas depois fica dando uma olhada aí. E toca no sininho das notificações pra você receber vídeo toda semana que eu tô aqui. Toda semana pra você. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com quem você quiser. Um beijo grande e até o próximo vídeo.